Manhã continuando. E como já havia anunciado desde cedo, agora, gente, todas as quintas-feiras, aqui no quadro Dialogando, esse é um quadro que a Rádio Riacho FM já criou há cerca de 10 anos, e às quintas-feiras temos aqui um convidado especial. E a partir de hoje, desta quinta-feira, hoje estamos exatamente no dia 5 de junho de 2025, vamos ter um compromisso aqui com um profissional na área de saúde, mas na área de saúde voltada para os animais, principalmente para o seu bichinho de estimação. Eu falo do doutor veterinário Jonas Filho, conhecido bastante aqui em Riacho das Almas pelo trabalho que ele desempenha lá no ponto comercial da família, a Casa do Criador, e os próprios serviços que ele já vem fazendo aí. De modo que vai ser interessante, e se você tem qualquer pergunta, e olha, o campo é grande, o campo é extenso, não falta perguntas para este assunto. Então você quer tirar alguma dúvida de o melhor comportamento com o seu cão, o melhor comportamento com o seu gato, ou qualquer outro bichinho que você tem aí em casa, fica à vontade. Doutor Jonas, um abraço, bom dia, obrigado pela presença, satisfação em tê-lo aqui na Rádio Riacho FM. Bom dia, Zé Augusto. Bom dia, ouvintes da Riacho FM. Queria dizer que era um grande prazer estar participando desse quadro. Bom, e aí quero que você fale exatamente já nesse quadro, a Rádio Riacho FM, abrir esse espaço, fazer com um profissional, como o senhor possa vir aqui todas as quintas-feiras, tirar dúvidas. E olhe que tem dúvidas, viu? Tem, com certeza. É uma área muito ampla e o pessoal tem muita dúvida. Isso eu já percebo já no comércio. Então, são coisas que muitas vezes são muito básicas que ajudam bastante a melhorar a vida do pet, evitar adoecer, e como também dos animais de produção, né? Ali, com dicas básicas de higienização de granjas, de alimentação de bovinos, de alimentação dos pets, cuidado com carrapato e tudo mais. O que representa hoje a Casa do Criador, esse comércio que muito serve diretamente o homem do campo, a gente fala o homem do campo, a mulher do campo, mas também não se limita só ao campo, fica também aqui na cidade. O que hoje representa e como surgiu a Casa do Criador? A Casa do Criador, ela surgiu de forma muito modesta, que antigamente, muitos anos atrás, meu pai, Jonas, ele tinha uma farmácia humana e a ideia da farmácia veterinária veio da minha mãe, de Bilzinha, e aos poucos ela foi tomando muito espaço, porque a gente foi o pioneiro nessa questão de trabalhar com produtos pets, né, com medicações variadas, tanto de cães quanto de gatos. Fomos os primeiros a trabalhar com rações de gato e cachorro, então foi tomando um espaço muito grande e hoje acumulamos aí 28 anos de história. Muito bem. E aí o que levou você a se tornar um profissional na área, portanto, da veterinária, trabalhando como hoje médico veterinário? Foi o fato de estar ali dentro de um segmento que já tinha muito a ver com essa questão? Foi uma decisão própria? Foi uma orientação do amigo, dos amigos que já trabalhavam nesta área? Foi um pedido do seu pai, da sua mãe? Como você se tornou realmente médico veterinário? Foi uma decisão própria, Zé Augusto, que eu brinco dizendo que foi a melhor profissão que eu poderia ter escolhido, de todas. Justamente por ter nascido ali no meio dos remédios, né? E meu pai, ele não tem curso, não tinha curso de formação, porém ele tinha uma vasta conhecimento de medicações e rações e tudo mais, e daí eu sempre vivi ali no meio e sempre fui aprendendo e vendo, e daí eu fui criando um amor muito grande pela profissão. O que eu vi era que nos tempos aí atrás, procurava muito lá, principalmente a vacina contra a febre aftosa. Acho que durante um bom tempo vocês ficaram vendendo essa vacina. Hoje não mais vende, porque quem fornece diretamente é o governo do estado. Isso. E os rebanhos aqui de Pernambuco e boa parte do país, eles já estão curados desse grande mal, que era a febre aftosa, né, doutor? Já, isso. A gente chama a nossa região Foi de erradicado, né? erradicado de zona livre. Então, é uma zona que não necessita de vacinação, porque não existe histórico da doença por enquanto. Espero que continue muitos anos assim. Hoje a Casa do Criador ela funciona todos os dias e mais um atendimento extra, que vocês colocaram atendimento extra aos domingos. Isso. Houve essa necessidade, né? Houve essa necessidade. E vimos que os atendimentos no domingo eram muito importantes, porque acontecia muitas vezes de ter uma emergência, um animal com um histórico de atropelamento, de trauma, de cirurgia, necessitando muito ali de uma medicação. Então, decidimos trabalhar também aos domingos, de 7h30 às meio-dia. De que forma hoje você está exercendo a sua profissão? Lá mesmo, você tem um consultório particular, já trabalha em alguma prefeitura, como é que você está exercendo essa sua profissão? E em cima disso aí, com quanto tempo se deu a sua formação de médico veterinário? Eu sou formado há 2 anos pela Faculdade Unifavip de Caruaru.
E meus atendimentos são pela loja, na parte da manhã, toda manhã, inclusive aos domingos também. E pela prefeitura eu atendo pelo projeto de extensão rural da Secretaria de Agricultura, que funciona da forma de solicitar o atendimento para irmos até os sítios atender a necessidade do produtor rural, pensando ali um atendimento clínico, uma consultoria de manejo, de higienização, de melhoramento genético e propriamente da saúde animal. E esses casos sempre tem aí para qualquer produtor rural estar convivendo com isso. Aí só ir na prefeitura. Qual o órgão que procura lá? É a Agro, é? Ali no Espaço Oportunidade. Ah, no Espaço Oportunidade. Isso. Então eu sou um criador, eu preciso de uma orientação veterinária, eu vou lá, coloco meus dados, meu nome, faço a solicitação e aí você vai até o local. Isso, exatamente. O pessoal lá repassa para mim, a gente pega o carro e vai lá atender na residência. Só você ou tem outras pessoas fazendo outros profissionais na área? Tem grandes colegas meus que trabalham pela UBS Animal, igual o Dr. Raul, o Dr. Guilherme. Um grande abraço. E também comigo trabalha o Dr. Paulo Henrique. Você chegou a trabalhar aqui na UBS, né? Cheguei, passei 2 anos ainda na UBS. Também no Matadouro? No Matadouro também, passei 2 anos também trabalhando no Matadouro. Indica essa profissão hoje para qualquer pessoa que tem essa tendência e que gosta do mundo animal? Demais, é uma exigência muito grande que temos, né, por tratar ali do amor da vida de alguém. Então, é um cuidado que a gente tem que ter bastante, porém a profissão é apaixonante. Cada período que vai passando na faculdade, cada atendimento que você faz, você vai se apaixonando cada vez mais. O que eu entendi é que você está ali no dia a dia, trabalhando no seu comércio, juntamente com a sua mãe, com os seus colaboradores, e você acaba quase que ali concedendo uma consulta gratuitamente, porque as pessoas chegam lá com um cãozinho, chegam com um gatinho, doutor, olha, ele está com isso, aí o senhor deu o remédio é esse. Acaba fazendo uma consulta gratuitamente, naturalmente, para que a pessoa possa comprar esse medicamento que você tem. Isso, exatamente. Funciona exatamente dessa forma. Uhum. E mais fora isso, vocês têm também lá, tem um pet que presta serviço no dia a dia, se não todos os dias, acho que um dia pela semana, como é esse trabalho lá? São todos os dias. A gente pode fazer um horário agendado ali da segunda ao sábado e trabalha com esse serviço de pet shop, banho e tosa. Doutor Jonas Filho, com aquele problema seríssimo que atravessamos, que foi a pandemia, aquele foi um momento que serviu também para que aumentasse um número maior de pessoas tendo um bichinho de estimação em casa, até por conta da própria solidão, porque não se saía, os mercados fechados, as padarias fechadas, o comércio fechado e você em casa, muitas vezes ali em um apartamento. Então vamos arrumar aqui um companheiro para diminuir um pouco mais a solidão. Aumentou muito esse número? Demais, o comércio pet aumentou principalmente na pandemia, onde não existia contato pessoal, que é extremamente prejudicial para o nosso psicológico. Então, toda a atenção e carinho acabou sendo virada para os pets. Então, nesse sentido, desde a pandemia, a gente vê o comércio pet crescendo esporadicamente. Uhum. Uma coisa que já é uma pergunta que eu estou aqui, que a ouvinte mandou logo cedo. Por que o cão ele atrai tanto o carrapato? Por que o carrapato chega tanto? E evidentemente que num tempo aí não muito distante, ou até mais distante, se faziam aqueles remédios caseiros, se dava um banho, usava um sabonete ou coisa desse tipo, mas acredito que isso mudou. O que é que se tem hoje? O que é mais eficaz hoje para se curar um carrapato no seu cãozinho que acabou contraindo? Ainda bem que mudou bastante, porque existia muitas medicações caseiras que eram prejudicial demais para o pet e também para o dono. Porém, é uma tendência genética do cão ter carrapato. Mas hoje em dia existem medicações extremamente eficientes, igual aqueles Puron, que são aqueles óleos que colocam em cima do pescoço, né? Existem os comprimidos, que é ali o Nexgard, Simparic, Bravecto, que tem uma eficiência muito grande e hoje em dia já foi lançado medicações que duram até ano. Injeção não, é só a base de comprimidos. É a base de comprimido. Uhum. E esse de 1 ano foi lançado em injeção. Chega a ser caro esse comprimido? Ele tem um custo um pouco mais elevado, mas né? ali eu costumo Mas dizer... o resultado é excelente, é 100% de certeza de que vai servir. E eu costumo dizer para o pessoal de que o é bom não é caro, porque daí você vai prevenir muitas doenças, né, que é as doenças do carrapato, que são bem problemáticas, vai acabar gastando 2 vezes mais com o tratamento do que com a própria medicação. E também é uma coisa muito simples, você deu ali dose única, já passa muito tempo sem ter contato com o carrapato. Me tire uma dúvida, e talvez aí essa seja a dúvida dos ouvintes que estão agora acompanhando aqui o Dialogando com o profissional na área veterinária, Dr. Jonas Filho. O gato,
ele também atrai o carrapato, sim ou não? Não, Não. Qual a razão? ele tem uma descendência genética, né? No próprio genes dele não é compatível, como se não fosse compatível com o carrapato. Então, é extremamente raro você ver um carrapato grudado num gato, porque são propriedades genéticas, né? Igual, por exemplo, o boi Nelore, ele não tem carrapato, por justamente não tem uma probabilidade genética muito baixa de ter. E os bovinos ali holandeses, né, que são aquele holandesa, muitas vezes os mestiços, eles têm uma capacidade maior de ter. Esse carrapato, você falou aí no boi, aí me veio essa pergunta. Esse carrapato que vai para o cachorro é o mesmo carrapato do boi ou há uma diferença do carrapato de um para o outro? Sim, é o mesmo. É o mesmo, né? Mesma espécie. A pergunta aqui da ouvinte é o seguinte: as pessoas que dão esse carinho, e o carinho às vezes até ultrapassa, extrapola determinadas situações, e aí deixa o cachorro dormir na sua própria cama, fica com ele, deixa no sofá, fica beijando ali na boca do cachorro. Qual o perigo e qual os cuidados? Eu sei que é de uma forma mais carinhosa. Mas é admissível isso, doutor, na sua visão, no seu conhecimento dentro da sua área? Nós veterinários não recomendamos esse tipo de prática justamente por conta de alguns problemas. O pelo deles podem acarretar diversos tipos de bactérias e germes e principalmente a boca. Então é muito interessante você evitar esse contato tanto com a cama quanto com o sofá e principalmente o contato oral, justamente para não acabar sendo transmitido nenhum tipo de germe ou bactéria e justamente para evitar ataques, que existem vários e vários acidentes do próprio animal entender como se você estivesse cheirando ali, se aproximando do animal na intenção de atacá-lo. Mas isso é uma coisa instintiva, então nesse sentido acaba acontecendo muitos acidentes. Por mais que você tenha confiança, por mais que você cuide desse animal, eu criei ele de novinho, peguei de novinho, estou com ele em casa, mas ele pode ter uma reação diferente a qualquer dia com o próprio dono, né? Pode, com certeza, com certeza. Isso é instintivo, eles não têm culpa, mas eles são geneticamente programados a isso. Então, na natureza, quem se aproxima do pescoço deles é em caso de ataque. Então, outros animais vão atacar na região do pescoço. Então, quando você se aproxima do rosto ou do pescoço de um cão, ele pode entender como se fosse um ataque e daí lhe atacar. Então, isso foi o que aconteceu aqui bem recente. Nós temos uma menina colaboradora que trabalha aqui às sextas-feiras e ela brinca com um cãozinho que criamos aqui no quintal da emissora. E ela estava mexendo com ele, colocando a mão na cabeça dele e ele, por conhecê-la muito bem, e ficou, não teve nenhum problema. Aí chegou a nossa comunicadora, a locutora, ela pediu que a locutora colocasse a mão em cima da cabeça onde ela estava colocando. Resultado, o cão acabou atacando a nossa companheira locutora, porque ele sentiu que era uma mão estranha, que não era uma do convívio, né? Exatamente, exatamente. Isso acontece demais. E tem até um caso com a minha irmã, do meu próprio cão ter atacado ela, justamente por entender dessa forma. Então, a gente que é veterinário Ele foi não... criado ali de pequenininho, né? Isso, Com todo exatamente. cuidado. Todo cuidado, todo tipo de contato e carinho que você possa imaginar, mas é uma coisa que a gente não indica, de forma De alguma. todas essas raças, das mais diversas, qual o mais considerado assim, mais dócil, mais calmo, mais indicado para a criação em casa, principalmente para as crianças? Para as crianças era muito interessante o Rottweiler, que instintivamente ele tem uma tendência a gostar mais de O criança. Rottweiler? O Rottweiler, Hum. por incrível Muito que embora as pareça. pessoas temem muito o Rottweiler, Isso, né? demais. E também o Pitbull, Nossa, que eles antigamente eu era... imaginava que seria o Poodle. Não, o Poodle, ele geralmente gosta só do dono. Mas aí o próprio Pitbull, ele antigamente era usado como cão babá. É uma curiosidade muito interessante, porque todo mundo cria aquela aura negra, né, ao redor do Pitbull, que é um Mas o cachorro porte agressivo. dele, o tamanho, aquela cabeça, chega a ser assustador. É intimidador, é intimidador. Mas antigamente ninguém imagina que era utilizado como cão babá. Deixava com as crianças para ninguém chegar perto. E quem tem essas duas raças que o senhor acabaram de falar, o cuidado quando é para sair na rua, quando é para passear, porque vez por outra a gente vê aí ataques dessas raças até com o próprio dono, né? Aconteceu isso bem recente aqui no Recife, aconteceu bom, diversos casos acontecem. Então, para sair na rua, para andar, quais os elementos que você tem que tomar cuidado? Qual uma coleira, um estrangulador, qual a melhor forma, doutor? Hoje em dia é lei você andar com cachorros de grande porte, com cães de grande porte, com focinheira. Então ele não pode andar sem focinheira justamente para evitar esse tipo de ataque. Apesar de que
Nessas situações de ataque aos donos, que existe ali casos de até morte, né? Você tem que ver a situação em geral. Então, muitas vezes são animais que apanham todo dia, animais que passam fome, então, consequentemente, eles vão ficar agressivos com o próprio dono, sabe? Então, vai ter um descontrole psicológico ali do animal. Mas eles normalmente costumam ser raças muito dóceis. A ouvinte está perguntando aqui o seguinte: olha, o meu cão ele está sempre se lambendo, lambe-se constantemente em todas as partes. E se eu não proibir, o que é que ocorre? Começa a criar feridas. Pergunta aí, Zé Augusto, ao doutor, por que isso acontece? Porque isso se dá e eu tenho todo cuidado, porque tem momentos que fica em carne viva, assim ela colocou. Existem vários tipos de problemas e doenças que podem vir a acontecer, né? Então, geralmente está associado com alguma dermatite. Isso pode vir através de fungo, ácaro, bactéria ou até de reações alérgicas e muitos casos, principalmente cães de pequeno porte, até podem ser motivos psicológicos, de ansiedade, por exemplo. Uhum. Deixa eu ver aqui a pergunta. Bom dia, Zé Augusto. Bom dia, o doutor. Aqui é Cecinha, filha de Dona Nena. Sou muito grato a Deus e a Jonas Filhos que ele tem uma. Quer dizer, parece que ela disse tem uma gatinha que passou por muitas coisas, muitas doenças, mas graças a Deus ele cuidou. E ela hoje ela está boa, está conosco aqui, muito sadia. Muito obrigado, doutor Jonas Filho. Muito Isso obrigado. acontece constantemente, né, doutor? Esse cuidado Acontece. com o gatinho. Sim. A questão da castração. Hoje acho que há uma procura muito grande para se fazer isso com os senhores profissionais, né? Tanto para o cachorro, tanto para o gato, eu acho que muito mais com o cachorro, para não criar essa família de forma desordenada. Isso, exatamente. A castração hoje em dia é quase que eletiva, né? Que eletiva não, que obrigatória, porque é um procedimento que é bem simples de ser realizado e evita muitos problemas. Então, evita muitas doenças, evita lotação de animais, evita doença relacionada ali ao trato reprodutivo, né? Ali câncer de mama, o piometra, o endometra. Então, sem dúvida nenhuma, é um procedimento completamente indicado tanto para macho quanto para fêmea, justamente por conta das patologias e também para evitar a lotação de animais. Passando por um procedimento desse, por uma cirurgia, em média, qual o tempo de recuperação, ou cada caso ou um caso, ou vai dos cuidados que lá o seu tutor, o seu proprietário vai ter com esse bichinho? Quando se trata de um animal que seja 100% saudável, a recuperação é muito rápida. Então, quando o animal acorda da anestesia, assim que acorda, normalmente ele vai comer, vai urinar, defecar, tudo normal, tudo certinho. Não existe assim uma recuperação muito ruim, mas isso depende muito dos cuidados do dono. Então, o dono sempre tem que estar com cuidado ali no lugar da incisão, tem que sempre ficar fazendo a limpeza certa de ferida, usando roupinha, não deixando o animal sair. Isso tudo ajuda demais na recuperação. O que se tem muito hoje é a questão de adoções. Caruaru, até lá vocês têm lá um viveiro, se coloca gatinho, se coloca cachorrinho, faz esse serviço. Sim. Mas há uma exigência específica ou simplesmente chegou lá, eu quero um, levo para casa? Qual o procedimento, qual o processo hoje que é determinado para se fazer uma adoção de um bichinho de estimação? Isso varia bastante de quem está propondo a doação. Lá a gente coloca alguns animais para doação na segunda-feira e geralmente são animais que são dos próprios clientes. Então ele tem uma cachorra ali que acabou vacilando, a cachorra cruzou, emprenhou, deu 8 e a pessoa não tem cuidado, não tem condições de cuidar dos 8 animais. Então ele traz para lá na segunda-feira de manhã, fica até meio-dia e o pessoal pode chegar lá. Então você conhecendo a pessoa que quer adotar esse cão, sabendo que vai cuidar muito bem, não tem problema. É só mais o levar. cão, o gato não tanto, né? Porque o gato já tem acho que tanto Exatamente. na rua, né? Então o pessoal procura A mais cão. ouvinte aqui está perguntando qual a sua visão, o que é que o senhor, portanto, vê nessa questão daquelas pessoas que, como é o caso que falou agora, tem uma cadela, ela teve diversos filhos, aí pega, leva da sua residência e coloca nas portas das pessoas, ou coloca até mesmo nas ruas, nas praças, e deixando o bichinho lá muitas vezes com fome, precisando do alimento, precisando da água. Isso é crime, doutor? Isso é crime. Hoje em dia já é previsto por lei e se enquadra ali na lei de maus tratos animais. Se eu não me engano, ainda ou é uma multa muito grande ou a pessoa pode até pegar 5 anos de reclusão, se eu não me engano. Mas hoje em dia é enquadrado como maus tratos. A ouvinte aqui também pergunta da mesma forma. Eu tenho um cachorrinho, Zé Augusto, aqui já há um bom tempo, de bastante
estimação e vez por outra eu fico trocando a ração dele. Isso é certo ou devo mesmo fixar apenas uma ração e não trocar? Ele come sempre que eu faço essa troca, porque me parece que ele acaba não gostando de uma, gostando mais da outra, mas o ideal é que você mantenha uma só. Não, não tem problema você substituir a ração, contanto que seja uma ração de boa qualidade, que ali normalmente tem marcas, né, que existem mais quantidade de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Então você optando sempre por rações que sejam super premium ou prêmio especial, que são rações confiáveis de boa qualidade, não faz mal ficar trocando. É admissível que você crie o seu cãozinho só com a conhecida comida de panela, uma vez que ele se acostumou com aquela comida de panela, a condição de trocar e ele se acostumar com uma ração? Zé, isso é um problema muito grande que eu enfrento todos os dias, porque a comida de panela ela não é indicada Não nem é. para cães nem para gatos. E existem vários e vários problemas associados com comida de panela. É muito Há acontece pessoas que muito. fazem um balanceamento, mistura, dá um pouco de ração, dá um pouco de comida. Não, mesmo assim. Não é interessante, não é interessante. A comida de panela ela pode levar a alguns problemas como intoxicação alimentar, diarreias, enterites, gastrites, até úlceras gástricas. Então, é uma coisa que eu luto todos os dias para fazer a indicação de não utilizar. Mesmo que você utilize uma ração muito barata, mas ainda é melhor do que a comida de panela. E além disso, pode levar à desnutrição. Então, de jeito nenhum utilizar comida de panela. O conhecimento nosso é que a maioria das pessoas prezam mesmo para criar um cão, um gatinho. Mas dentro do cão e do gatinho, o que mais aí nas casas se tem do conhecimento? Principalmente em apartamentos, tem pássaros, né? Tem outras aves que pode se criar. Aqui na nossa região, o pessoal gosta bastante de criar pássaro, então ali a gente encontra muito periquito, calopsita, galo como animal de estimação. Já vi criar um pouco de tudo. Então, um porco de estimação, já ouvi também dizer, largato, até cobra. É. Então, já vi um pouco de tudo. Na sua visão aqui, mudou, e mudou muito para melhor, evidentemente, quando houve a proibição do IBAMA com as caças que tinha na região. E aí, com isso, conseguiu-se ter um número maior de aves, principalmente o lambu, a rolinha. Isso foi uma decisão acertadíssima através do IBAMA, porque a questão da caça aqui, predatória, tinha muito, né, doutor? Bastante, bastante. Hoje em dia, os caçadores, eles têm uma consciência de que caçar para matar vai acabar degradando o meio ambiente, consequentemente. Então, ainda existe muita caça, porém, caça esportiva, pelo que chega nos meus ouvidos. Então, infelizmente, não dá para mim confiar e nem confirmar se realmente é esportiva, mas pelo que eu ouço muito dizer, é aquele pessoal que sai para caçar só pelo prazer. Então, pega o animal e solta ali. Mas ainda, infelizmente, ainda existe muita caça predatória, né? E isso é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Chegamos ao final de mais um quadro Dialogando. Foi excelente. Fica o convite para na próxima quinta-feira você estar aqui respondendo às diversas perguntas. Aproveita aí o microfone da Rádio Riacho FM para suas considerações finais e dizer que a Casa do Criador não se limita. Parece que entende que só vende rações. Mas lá vocês têm diversos itens, né? Principalmente ferramentas, agora com a chegada do inverno, da chuva, tem diversas ferramentas para o homem cultivar a sua terra. Exatamente. Lá a gente trabalha com uma grande variedade, não só de farmácia veterinária PET e para grande porte, mas também trabalha com uma grande variedade de sementes, de milho, de sorgo, de capim, adubo 20-10-20, ureia. Trabalha com outros tipos de semente também, então enxadas, plantador, chibanca, então tudo relacionado ao agro. A gente tem um pouco. Qual o melhor adubo hoje para as plantas as frutíferas, aquelas de frutas, né? Manga, o caju, há um adubo aí para aquecer mais ainda a produção dessas frutas? Sim, com certeza. Hoje em dia o pessoal utiliza muito do 20-10-20, que é um adubo excelente, principalmente para fruteiras. Então, é o que eu sempre indico. E a forma de aplicar ele, como é que se coloca? Diretamente, corretamente, para não causar um mal à planta? Da forma que eu indico, seria colocar arrodeando o pé, dando uma distância boa de pelo menos 50 centímetros, mais ou menos, e bastante água. Então, dessa forma, a planta ela consegue dar frutos e até resolver aqueles problemas que muitas pessoas se queixam do coco. Então, quando o coco vai colocando ali o fruto, ele acaba caindo. Então, o 20-10-20 ele acaba resolvendo diretamente essa questão. Hoje, a formação da Casa do Criador no tocante aos seus colaboradores, desde o proprietário aos colaboradores, a casa hoje é formada hoje lá por quantos funcionários?
Hoje em dia trabalhamos com 8 funcionários em 2 lojas, né? E temos a loja do centro e temos a loja ali na entrada da cidade, o galpão, onde trabalhamos também com uma grande variedade de rações e de gato e cachorro e com alguns suplementos vitamínicos também. Uma diferença um pouco de produtos que não tem cá embaixo, acaba tendo lá em cima na saída para Caruaru, né? Isso, exatamente. Obrigado, bom dia. Muito Obrigado pela obrigado, Zé presença. Augusto. Continuando aqui pelo Supermanhã da Riacho FM. Muito obrigado, então, doutor Jonas Filho, que participou aqui desse quadro. Voltamos com ele na próxima.